vai valer a pena confiar em Deus. Então diga: não negarei a minha fé, firmado estou na rocha que é Cristo, não negarei a minha fé. Não negue a sua fé, não abra mão, independente das circunstâncias. Aleluias. Estou longe de casa, distante do meu lar estou, mas meu coração permanece sendo adorador. Estão fazendo de tudo para eu negar a minha fé. Querem me ver prostrado, mas não vou seguir de pé. Ele é fiel para me ajudar.
sua fé. A identidade é povo adorador. Os estão em prisões e os mártires já são milhões, mas não negam sua fé. A identidade é povo adorador. Povo adorador, mesmo perseguidos. Povo adorador, sem destemido, mas não nega a fé. Povo adorador, se preciso for dar seu sangue em guerra. Povo adorador, não para, não recua, nunca se entrega. Pelo mundo afora são mais de milhões, e até mesmo dentro de prisões, seu coração tá De hoje, Deus tem sido fiel às nossas vidas. Sabemos que não chegamos aqui porque somos dignos ou merecedores de algo, mas porque a graça do Senhor nos alcançou, nos sustentou e nos trouxe até aqui. Então, a Deus, essa noite, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém? Você que trouxe sua Bíblia, abra-la junto comigo. O tema deste congresso, o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 32. Enquanto você procura, quero externar minha gratidão a Deus por mais esta oportunidade de ministrar a sua palavra. Também louvar a Deus pela vida do pastor Elias, pastor presidente desta casa, presbítero Edmilson, pela confiança, pela vida do meu irmão Natan, que está ali atrás. Deus abençoe sua vida. Também parabenizar todos os varões. Está linda essa festa para o Senhor Jesus. Também me faço acompanhar esta noite da minha esposa, nossa irmã Arielle, do jovem Vitor Hugo, que está ali também. Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 10, e o versículo 32, que diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está no céu. E pode tomar o seu assento. Irmãos, o tema deste congresso nos leva a uma forte reflexão da nossa vida com Deus. O tema desta mensagem que eu quero pregar aos irmãos esta noite é: a minha vida dá testemunho de Cristo. A minha vida dá testemunho de Cristo. Quando lemos o Evangelho de Mateus, Evangelho este escrito pelo próprio Mateus, este mesmo que era um publicano, que trabalhava para o governo de Roma, cobrando imposto dos seus irmãos da nação de Israel, e que quando estava na coletoria, Jesus passando por ele disse: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. O livro e o Evangelho de Mateus é considerado o livro mais judaico do Novo Testamento. Nós percebemos, quando lemos este Evangelho, pelo menos dois objetivos que Mateus teve ao escrever o seu Evangelho. O primeiro objetivo que Mateus teve era evidenciar que Jesus é o Messias prometido do Antigo Testamento. A sua linguagem é judaica, pois ele escreve aos seus irmãos judeus, provando, evidenciando que Jesus era o Messias prometido no Antigo Testamento.
É fato que por diversas vezes vamos encontrar no Evangelho de Mateus expressões como está escrito, conforme diz as Escrituras, ou para se cumprir o que o profeta havia dito. Isto mostra que Mateus usa o Antigo Testamento para evidenciar que esse Jesus que veio, que morreu e que ressuscitou ao terceiro dia, era o Messias, era o Cristo prometido do Antigo Testamento. O segundo objetivo que Mateus tinha era deixar um manual de ensino para a igreja, um manual que ensinasse e mostrasse para os novos convertidos à igreja primitiva quem era Jesus, qual era a sua obra, qual era a sua mensagem e qual foi a maior obra que Jesus cumpriu nesta terra, que foi morrer pelos nossos pecados, que foi pagar a dívida que era minha, que era sua. Nós vamos ver dentro do Evangelho de Mateus 5 sermões de Cristo. O primeiro sermão é o sermão da montanha. O segundo sermão é a comissão dos apóstolos. O terceiro são as parábolas do reino. O quarto é o sermão profético. E o quinto sermão é a grande comissão. Dentre estes sermões, entre um e outro, nós vamos ver milagres, curas que Jesus operou. E Mateus faz isso de uma forma proposital. Tudo que ele escreve, tudo que ele descreve acerca de Jesus é de uma forma proposital. Ele estrutura o seu evangelho mostrando que Jesus ensinava, que Jesus pregava, mas que Jesus também operava milagres, curava, expulsava demônios. Ele mostra que Jesus tem autoridade para ensinar, para pregar, mas que Jesus também tem autoridade para expulsar os demônios, para curar as enfermidades e para operar milagres. É bem verdade isto, que quando Lucas escreve o capítulo 4 do seu evangelho, ele vai dizer que quando Jesus chegou em Nazaré, ele, como de costume, foi no sábado na sinagoga. Jesus foi convidado para ler as Escrituras diante de todos. E quando Jesus pega o livro, ele encontra o livro que estava escrito, Isaías capítulo 61, versículo 1. E o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e me enviou para curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E quando Jesus termina de ler, ele fecha o livro, devolve ao ministro e se assenta. E quando Jesus se assenta, ele diz estas palavras: hoje, diante dos teus olhos, se cumpriu estas Escrituras, mostrando que Jesus tinha autoridade para pregar, para ensinar, para pregar o Evangelho do Reino dos Céus. Quando lemos os Evangelhos, nós vamos ver que as pessoas ficavam maravilhadas com os ensinos e com as pregações do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus também tinha autoridade para expulsar os demônios, para operar curas e para operar milagres. O capítulo 10 do Evangelho de Mateus é o segundo sermão de Cristo dentro desse Evangelho. E nós vamos ver que Jesus irá reunir os seus discípulos, irá chamar 12 e nomeá-los de apóstolos. E quando Jesus chama estes, eles vão lhe dizer: olha, vocês não vão entrar pelos caminhos dos gentios, não irão às cidades samaritanas. Primeiro vocês irão ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. E isto Jesus está dizendo, ligado ao capítulo 9, versículo 35, que quando Jesus andava pelas cidades e pelas aldeias, pregando o Evangelho, curando enfermidades, expulsando demônios, operando milagres, Jesus vai perceber que aquelas multidões
que aquelas cidades, aquelas aldeias, elas estavam como ovelhas que não tinham pastor, pessoas que estavam exaustas, dispersas. E isso nos faz lembrar dos profetas do Antigo Testamento, principalmente o profeta Jeremias, que no capítulo 23, Deus usou Jeremias para profetizar contra os falsos pastores. Capítulo 23, versículo 1 de Jeremias diz: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Olha, esses pastores que Jeremias está profetizando contra eram os reis, os sacerdotes e os profetas que estavam corrompidos da nação de Israel. Estes que eram responsáveis por ensinar o povo a lei de Deus, por direcionar o povo no caminho do Senhor, mas que agora estão corrompidos, que agora estão vendidos e estão como pastores, dispersando as ovelhas que não são deles, mas que são do próprio Deus. Mas o versículo 5 e o versículo 6 vai nascer a esperança, pois Jeremias profetiza dizendo: eis que vem dias, diz o Senhor, que eu levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará em segurança, e este será o seu nome com a qual Deus os chamará: o Senhor, nossa justiça. Esta profecia apontava para a pessoa de Cristo no Novo Testamento, este que viria para juntar as ovelhas que estavam perdidas, este que viria para resgatar as ovelhas que havia se dispersado do pasto do povo de Israel. Quando Jesus no capítulo 10 está chamando estes discípulos para derramar sobre a vida deles poder, para expulsar demônios, curar enfermidades e operar milagres, Jesus está dizendo: olha, primeiro vão à casa de Israel, primeiro vai às ovelhas que estão perdidas do pasto de Israel. Diferente do sermão da grande comissão que Jesus entregou para a igreja, em que Jesus disse: olha, ide por todo mundo, pregai a todas as nações, fazei discípulos, aquele que crer e for batizado, este será salvo. Jesus está chamando discípulos, porque Jesus sabe que a sua maior missão na terra não era viver com eles para sempre, mas Jesus sabe que a sua maior obra era morrer na cruz do Calvário. Jesus sabe que o tempo que ele passaria com seus discípulos seria breve. 3 anos e meio de ministério terreno Jesus cumpriu. Ele sabe que ele iria para a cruz, ele sabia que ele iria morrer, mas ele sabia que iria ressuscitar ao 3º dia, e que ele voltaria de onde ele veio. Pensando nisto, Jesus irá chamar, Jesus irá ensinar, e Jesus irá preparar homens, por que não dizer também mulheres, para dar continuidade na obra que ele iniciou. Jesus sabe que ele não vai ficar para sempre com seus discípulos, então ele chama homens, eles têm mulheres junto do seu ministério, e vai derramar sobre a vida deles poder, para também expulsar demônios, para também curar enfermidades, para também fazer milagres, para também pregar o Evangelho, para dar continuidade na missão que ele iniciou. Jesus sabe que ele iria morrer, iria ressuscitar e seria assunto aos céus. Então Jesus deixou a igreja para dar continuidade na missão que ele iniciou. Quando falamos acerca de salvação, não há méritos nossos, não há obra nossa na salvação. Tudo aquilo que se fala acerca de salvação, Jesus fez sozinho, operou sozinho,
A sua obra era sozinha acerca da salvação, pois ele foi moído pelos nossos pecados. Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas quando falamos acerca de missão, Jesus confiou a missão à sua igreja. Jesus confiou a missão a homens e mulheres. Jesus sabia que não permaneceria para sempre na terra, por isso ele derramou poder sobre a sua vida, sobre a minha vida, para nós darmos continuidade naquilo que ele já iniciou. A igreja só está dando continuidade naquilo que Cristo já começou. A igreja só caminha os caminhos que Cristo já andou. A igreja permanece na obra que Cristo já começou a fazer. A igreja não precisa de inovação. A igreja não precisa de novas ideias. Não. A igreja precisa permanecer na missão que Cristo confiou a ela. A igreja precisa continuar a missão que Cristo já iniciou. Aí olhamos para o capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Jesus chamando homens para derramar sobre ele poder, para eles dar continuidade à missão do próprio Cristo. Só que é interessante quando lemos a lista destes homens, os nomes que estão relacionados. Talvez são homens que nenhuma outra sociedade escolheria. São homens que diante dos olhos da sociedade não tinham valor algum, recebiam desprezo dos mais colocados socialmente nas classes mais altas, porque são pescadores, são publicanos, tem até religioso no meio. Nós encontramos até um ladrão no meio dos 12 relacionados, mas Jesus está chamando pescadores, publicano, religioso e ladrão para continuar a missão que ele iniciou. Aí a gente olha para essa lista e fica espantado, porque se fosse nós no lugar de Jesus, nós não teríamos escolhido este. Talvez se fosse nós no lugar de Jesus, nós nem teríamos escolhido esse irmão que está do nosso lado. Mas como não foi eu que escolhi, não foi o pastor que escolheu, não foi o dirigente que escolheu, foi a graça que nos escolheu, foi Jesus que nos escolheu. Aí, irmão, alcançou qualquer um que não tinha direito de estar aqui, que não era digno de estar neste meio. A graça alcançou quem estava no bar, quem estava no boteco, quem cheirava farinha, quem usava droga, quem estava perdido, estava na sarjeta, mas Jesus alcançou a minha vida. Jesus alcançou a sua vida. Jesus foi onde ninguém queria ir. Jesus se alcançou onde ninguém mais se alcançaria. Te lavou no sangue, te deu veste nova, te escolheu para continuar a missão, te derramou poder sobre a sua vida para você continuar a missão que ele iniciou. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. A graça quem escolheu. Mas quando Cristo escolhe estes homens, e Cristo chama estes, é interessante, porque a propaganda que Cristo faz do Evangelho não é muito parecida com a propaganda dos dias de hoje.
O convite que Cristo faz para estes homens viverem o Evangelho, viverem como discípulos, viverem como apóstolos, está fugindo da nossa realidade nos dias de hoje. Porque Cristo disse: olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. No capítulo 10 nós encontramos Jesus dizendo: aquele que não toma a sua cruz e me segue não é digno de mim. E perceba que Jesus nunca precisou mentir para ganhar seguidor. Jesus nunca precisou enganar para ganhar discípulo. Jesus nunca fez falsas promessas para que esses homens o seguissem e vivessem o Evangelho. Jesus disse: quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Olha a propaganda de Cristo: os homens irão te perseguir, vocês serão odiados por causa do meu nome, vocês serão entregues pelos da própria casa de vocês. Quer viver o Evangelho? Quer serem discípulos? Quer receber poder para expulsar demônio? Quer receber poder para curar enfermidades? Quer receber poder para pregar o Evangelho? Tem um padrão. Deus nunca trabalhou fora de padrões. Quando Deus chama o povo de Israel dentro do deserto, Levítico capítulo 19 versículo 2 está lá. Moisés diz ao meu povo: sede santos, porque eu sou santo. Aí nós vamos para o Novo Testamento. Talvez alguém pode dizer: não, mas é o tempo da graça, é a dispensação da graça. Talvez Jesus alagou as portas, talvez Jesus deixou mais fácil. Mas 1 Pedro capítulo 1 versículo 16 está escrito: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. O padrão não mudou. Jesus não alargou a porta, Jesus não deixou o caminho mais fácil. Pelo contrário, Ele disse: a porta é estreita, o caminho é estreito. Quer me seguir? Negue-se a si mesmo, abandona o pecado, se arrependa. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. O padrão de Cristo continua o mesmo. Ele chama esses homens e diz: olha, o discípulo não é melhor do que o seu mestre, o servo não está acima do seu senhor. Se chamaram Jesus de Belzebu, irmãos, quem dirá o que vão falar de nós? Se chamaram Jesus de príncipe dos demônios, de beberrão, de comilão, o que é que vão dizer de nós que somos teus servos? O que é que vão falar de nós que somos seus discípulos? Aí a pessoa fica ofendida quando está servindo a Jesus e está sendo perseguida. Ela diz: esse negócio de ser crente não dá. Eu vou para a igreja na terça, vou para a igreja na quinta, eu vou para o congresso, sou dizimista, sou fiel, mas é só luta, é só prova, é só perseguição. Mas se perseguir o nosso mestre, quem dirá nós? Quer ser discípulo dele? Quer continuar carregando o nome de Jesus? Amadurece, cresce, cinge os lombos, porque grande é a luta, grande é a batalha. Muitos se levantarão contra a sua vida, mas Deus é quem peleja por nós. Jesus é quem luta as nossas guerras. Ele disse: eu te digo que tu és Pedro, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Talvez você chegou aqui nesta noite
Talvez você chegou nessa noite dizendo: vou chutar o balde, vou largar tudo. Mas nesta noite de hoje, Deus está dizendo: eu sou teu Deus que te tomo pela mão direita, te coloco de pé e te digo: eu te ajudarei. Oh, aleluia! Não largue a sua cruz, irmão. Não largue a sua. Vamos para o trabalho com a cruz nas costas. Vem para o culto com a cruz nas costas. Mas não largamos a cruz de Cristo. Deixa eu ver quantos nesta noite estão aqui e que não largou a sua cruz, e que não negou a sua fé, e que não negou o nome de Jesus. Cadê você que está aqui nesta noite? E mesmo debaixo de luta, mesmo debaixo de perseguição, consegue chegar aqui nesta noite e entregar o seu culto a Deus? Deixa eu ver quantos estão aqui nesta noite, que mesmo sendo perseguido, mesmo enfrentando luta, consegue abrir a boca para adorar o nome de Jesus. Oh glória! Oh glória! No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Jesus venceu. Jesus venceu. Jesus já venceu o diabo. Jesus já venceu o mundo. Jesus já venceu a morte. E Paulo disse: Ele nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus. Oh glória! Oh glória a Jesus! Aí Jesus afunila mais ainda. Ele vai dizer: olha, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Qualquer que me confessar diante dos homens. Aí alguém diz: não, tranquilo, presbítero Rafael, porque lá na bio do meu Instagram está escrito lá: sou cristão. Lá no Instagram, lá no Facebook, lá no WhatsApp eu já postei: sou filho de Deus. Lá no carro tem um adesivo lá: foi Deus que me deu. Só que Jesus não está falando apenas de uma confissão de palavras. Jesus não está falando apenas dessa moda nos dias de hoje, de tanta gente que diz que é crente, mas não tem testemunho de crente. Tanta gente que diz que é cristão, que serve a Jesus, mas não carrega o testemunho de Cristo em sua vida. Jesus não está falando de palavras lançadas ao vento. Jesus está falando de caráter. Jesus não está falando de palavras lançadas ao vento. Jesus está falando de posicionamento. Porque confissão e testemunho tem que andar lado a lado, irmão. Não basta dizer que é crente, não basta dizer que serve a Jesus, não basta dizer que aceitou Jesus, porque se estamos na luz, devemos andar na luz como Cristo também andou. Se não testemunhamos a Cristo, nós não confessamos a Cristo diante dos homens. Aqui está a diferença. A diferença no confessar, não com palavras, mas com a vida. A diferença entre o homem de Deus e o homem que é usado por Deus.
Porque tem muita gente no nome do Evangelho vivendo do jeito que quer. Tem muita gente que está adulterando e vivendo em nome do Evangelho. Tem muita gente que está roubando e está vivendo em nome do Evangelho. Tem muita gente que está fornicando e está vivendo em nome do Evangelho. Tem muita gente que vive uma mentira, mas está vivendo em nome do Evangelho. Aí está a diferença. Perceba que entre os 12 está lá Judas Iscariotes, que também o traiu. Mas e aí, presbítero Rafael? Fica tranquilo, irmão, porque uma hora a conta chega. Uma hora o juízo de Deus pega. O próprio Jesus disse: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no meu reino. Muitos naqueles dias me dirão: Senhor, em teu nome pregamos, em teu nome curamos, em teu nome expulsamos demônios. E Jesus dirá: para trás de mim, praticadores da iniquidade, que eu não vos conheço. Uma hora a conta chega. Uma hora o juízo de Deus te pega. Paulo escreveu em Tito, capítulo 1, versículo 16: olha, tem muitos que dizem quem são, mas as obras mostram que eles são mentirosos. Tem muitos que confessam com a boca, mas das obras nega Jesus. E Jesus está dizendo: quem me confessa diante dos homens, eu confessarei diante de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, eu também negarei diante de Deus. Se nega Cristo com as obras, também será negado em Cristo diante de Deus. Só meu pé que está tremendo um pouco. O chamado de Cristo para as nossas vidas é sermos testemunhas. Como Atos capítulo 1, versículo 8, quando o próprio Cristo disse: e descerá sobre vós a virtude que vem do alto, para me ser testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, quanto em Samaria, até os confins da terra. É testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Não importa onde ele passa, ele é testemunha. Não importa onde ele está, ele é testemunha. No trabalho é testemunha de Cristo, na escola é testemunha de Cristo, em casa é testemunha de Cristo, nos amigos é testemunha de Cristo. E a palavra testemunho no original é a palavra mártir, que quer dizer aquele que morre por alguma causa. O que Cristo está dizendo é: vocês receberão poder para que, se for preciso, possam morrer, mas não negar a sua fé. O chamado de Cristo ao Evangelho é: se preciso for, morra, mas não negue a sua fé. Se preciso for, negue a sua vida, mas não negue a sua fé. Não negue a sua fé. Não negue a sua fé. Se preciso, negue o mundo e todas as coisas que no mundo há, mas não negue a sua fé. Porque o que adianta ganhar o mundo e perder a sua própria alma? Porque aquele que tenta ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor a Cristo, este a encontrá-la. Aleluia, Jesus. O chamado de Cristo para as nossas vidas, para confessarmos diante dos homens, é sermos testemunhas vivas do seu Evangelho. É sermos testemunha no trabalho, é sermos testemunha dentro de casa, é sermos testemunha na rua, no bairro, na cidade, é sermos testemunha de Cristo. É andar como Cristo andou,
é falar como Cristo falou, é sentir o que Cristo sentiu. Romanos capítulo 1, versículo 16. Paulo disse à igreja de Roma: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque eu sei que é poder, eu sei que é poder para a salvação. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder para que todo aquele que nele crê. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. E quantas pessoas nós não conhecemos que anda por aí, agente secreto de Deus, ninguém sabe que ele é crente no trabalho, nem os amigos dele não sabem que ele é crente, a família não sabe que é crente, mas esta noite de hoje, Jesus está nos convidando para não vivermos envergonhados deste Evangelho, mas para vivermos uma vida que testemunha a Cristo em todas as coisas, em todas as coisas, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Vergonha era viver com a cara cheia de cachaça, vergonha era viver em adultério, vergonha era viver na mentira, vergonha era viver no engano, mas no Evangelho é poder de Deus para a salvação. É poder de Deus para a salvação. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. Eu não me envergonho do Evangelho, porque Ele me salvou. Ele me tirou do pecado. Ele me tirou do lamaçal do pecado. Ele me lavou no sangue de Jesus. Ele me deu uma nova vida. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Se coloque de pé comigo, eu quero orar com você. Sentindo a graça de Deus em cima deste altar. Levante a sua mão mais alto que você puder. Levante a sua mão e não baixe a sua mão, porque eu vou terminar nesta noite profetizando, de olhos abertos e sem medo de errar, que Deus esta noite de hoje está derramando poder sobre as nossas vidas, está te levantando naquela casa, está te levantando naquele trabalho. Você será luz, você será luz. Os demônios baterão em retiradas, as pessoas irão pedir oração. Deus vai te usar naquele lugar. Oh, aleluia! Recebe poder de Deus esta noite. Recebe poder. Recebe poder de Deus esta noite. Senhor meu Deus e eterno Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus, mediante, ó Pai, a sua misericórdia em nossas vidas. Ó Deus, nós que aqui estamos nesta noite e que chegamos, ó Pai, até a sua casa, pela tua palavra ministrada aos nossos corações, não por nós, ó Senhor, porque em nós não há mérito, em nós não há honra, em nós não há glória alguma, mas pelo poder da tua palavra, Senhor. A tua palavra que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. A tua palavra que levanta o caído. A tua palavra que dá força para o que está fraco. A tua palavra que revigora os cansados. Deus, esta noite de hoje, cada vaso que aqui chegou, cada vida que aqui está, meu Deus, toma esses varões em tuas mãos, toma esta casa em tuas mãos, enche, ó Deus, do teu poder, ó Pai, para sermos testemunhas de Cristo, por onde andarmos, por onde passarmos, sejamos testemunhas de Cristo, meu Senhor. Nos usa, meu Pai, nos usa, meu Pai, naquele trabalho, nos usa dentro daquela casa, nos usa, Deus, dentro daquele bairro. Toma, Pai, as nossas vidas em tuas mãos nesta noite e nos faz ministros do Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus.
Oh, aleluia, Jesus. Oh, glória, Jesus. Mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Cadê você que veio adorar a Ele nesta noite de hoje? Isso me leva mais perto de Cadê você que está aqui esta noite e que ainda não confessou a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma? Você que chegou aqui e ouviu esta palavra e que está neste momento queimando no seu coração esse desejo de confessar a Cristo como teu Salvador. Ou talvez você que está aqui esta noite e que esteja afastado dos caminhos do Senhor. Eu quero fazer um convite a você para vir aqui à frente, confessar a Cristo, ou para você voltar para os caminhos do Senhor. Há uma oportunidade de Deus nesta noite. Alguém nesta noite de hoje queira confessar a Cristo, ou que queira retornar para os caminhos do Senhor. Há alguém nesta noite de hoje, a oportunidade está aberta. Se não há ninguém, que Deus possa lhe conceder uma nova. Confiar em Deus, então diga: não negarei a minha fé. Firmado estou na rocha que é Cristo. Não negarei a minha fé. Eu não